Qual sobrenome brasileiro combina comigo? Galera, eu acho os sobrenomes brasileiros tão chiques, tão legais, tão bonitos, sério. Então eu quero falar pra vocês os 5 que eu acho que iam combinar comigo e que eu gosto tanto. Número 5 é Teixeira. Eu amo tudo com X, entendeu? Teixeira. Spencer Teixeira. Olha que lindo, combina, né? Número 4, Peixoto. Peixoto. Olha que lindo, Spencer Peixoto. Lindo esse nome, né? Número 3, Nascimento. Eu acho esse sobrenome muito massa e é muito grande, né? Nascimento. É muito bonito. Mento. Nascimento. Spencer Nascimento. Lindo, né? Eu adoro esse. Número 2, Guimarães. Eu adoro esse coisa... Tilde, né? Não sei. Guimarães. Olha que... Nossa, cara, se eu tivesse esse sobrenome nos Estados Unidos, eu ia ter tanto sucesso. Spencer Guimarães. Nossa, que coisa exótica, que coisa diferente. Celebridade, com certeza. E número 1 pra mim, eu adoro o sobrenome da Conceição. Conceição, eu adoro essa... afinal. Conceição. Chique, rico, inteligente, exótico, é tudo. Spencer da Conceição. Olha isso. Então, vocês acham que combinam? Se você entende 70% dessa história, seu inglês está excelente. Uma versão quase nativa. So, lots of Brazilians ask me about the tipping culture in the United States. Spencer, who do I tip? When do I tip? How much? Are there any exceptions to the rule? I'll give you the scoop. So we have a really strong tipping culture in the United States, usually with service-related jobs. Some of these include waiter, bartender, hostess, valet, barber, hairdresser, even nail tech, right? Now, in a restaurant situation, I typically tip 20% if I am satisfied with the service. Sometimes I'll give more, sometimes less, but the minimum to give would be 15%, I would say. If you were really unhappy with the service, you could give 10%. Now, if you don't give a tip at all, that's almost like slapping the waiter in the face. That's very rare. Okay? You could do that. You're not going to be arrested. It's not illegal. It's just a huge faux pas. Now, there are lots of restaurants nowadays that aren't sit-down establishments. They aren't sit-down joints or coffee shops that lots of times put a tip option, right? So you go and get your food at the counter and they flip the iPad around and you can add a tip. In these situations, at these sorts of restaurants and cafes, I do not tip, okay? I only tip in sit-down restaurants where the waiter comes to the table, takes my order, and brings me the food. What are your thoughts on tipping culture? E, gente, tô tendo a maior promoção da minha comunidade de inglês para Black Friday vitalícia. Se você quer aprender inglês comigo, comenta "eu quero" nos comentários ou entra no link na minha bio. Hábitos de brasileiros que são diferentes pra mim. Ou seja, não são ruins, só que eu reparei uma diferença. Escuta bem, indo pra um restaurante, sou um casal, sou eles, sentado no mesmo lado de uma mesa. Faz sentido, porque é um date, você quer estar perto da outra pessoa. Só que eu nunca vi isso antes do Brasil, entendeu? É sempre uma pessoa num lado, outra pessoa no outro lado. Escovar os dentes depois de almoço. Nossa, é muito brasileiro. Eu reparei isso quando eu estava trabalhando com brasileiros, todo mundo indo pro banheiro depois para escovar os dentes. Eu falei, nossa, mas faz sentido, né? Uma coisa que reparei é que com muitas brasileiras não depilam nem afeitam o pelo na coxa, ou seja, do joelho para cima. Só deixa mais branco, como se o sol tivesse branqueado o pelo. Isso é muito brasileiro, entendeu? Não deixar uma pessoa abrir a porta saindo de casa ou apartamento. Você precisa abrir a porta para que a pessoa volte. É isso, né? Pedir licença quando você entra na casa de outra pessoa. Crianças chamando adultos de tio e tia. Muito brasileiro. The truth that nobody really wants to tell you about Brazil, but I will. Your body will develop a dependency on rice and beans. If you go a whole day without eating rice and beans, you're literally going to go into a withdrawal. You're no longer going to be able to eat food with your hands. That's right. You're going to use a knife and a fork for everything. And if you do decide to eat things with your hands, for example, a hamburger, you're going to have to use a napkin to grab it because you don't want to get your fingers dirty. You're going to start putting lime on everything. And when I say everything, I mean everything. In your water, in your Coca-Cola, on rice and beans, on meat,
on salad, literally on everything. Lime is your new best friend. You're gonna start arriving a little bit late to every single function because when something starts at 7, you don't actually have to be there at 7. Every time that you walk into somebody else's house or space, you're gonna excuse yourself. Even though it doesn't really make sense, but yeah, you're gonna do that. Every time you leave an elevator, you're gonna say bye-bye as you leave. Whenever you leave a social gathering, you're not just gonna say bye to 1 or 2 people like the host. No, you're gonna say goodbye to everybody. You're gonna realize how sad the English happy birthday song is, and you're gonna always wanna sing it in Portuguese and clap your hands because it should be exciting. It's somebody's birthday, right? Before you're married, you're gonna start calling your boyfriend or girlfriend's parents your mother and father-in-law. Whenever you go to a beach outside of Brazil, you're gonna be like, where are the food vendors? Where's the food? Where's the drinks? Come on. You're never gonna be able to stop drinking coffee. You're never gonna be able to drink beer that's not super ice cold. When it's 5 o'clock in the afternoon, you're gonna be like, where's the cake? Where's the cookies? Where's my afternoon snack? Where's my coffee? You'll start getting used to the fact that there's a bunch of different bananas and that every banana has a different taste. You'll never be able to enjoy tropical fruits outside of Brazil because they lack flavor. When you hear somebody clapping outside your house, you know it's not an emergency. It's just somebody trying to get your attention, like ringing the doorbell. New Year's is fun. It's warm. It's beaches. It's an opportunity to start the new year with new vows and commitment and a vision. It's not just some cold, dark, snowy night. You're gonna learn to say when you have guests over, oh, sorry it's so messy, even though your house is like spick and span clean. And finally, you're gonna learn that this can be used in lots of situations. Mas Spencer, você é cristão, católico? Você comemora Halloween? Como assim? Então, eu vou responder essa dúvida e assista esse vídeo até o final, porque vai ser a única explicação que você precisa para entender a história de Halloween e como comemoramos essa festa nos Estados Unidos. Tem vários pormenores, tá? Então, primeiro, a origem do Halloween remonta ao antigo festival celta Samhain, que é celebrado há quase 2.000 anos e marca o fim de verão e o início do outono. Com o avanço do cristianismo, a igreja adaptou essas celebrações pagãs, transformando-as em celebrações cristãs. Porque dia 1 é dia de Todos os Santos, em inglês All Saints Day, que o nome antigo em inglês era All Hallows Day. Hallow é uma palavra antiga de inglês que quer dizer santo, uma pessoa sagrada. E olha isso que é interessante. Eve quer dizer véspera em inglês. Então, All Hallows Eve é a véspera de All Hallows Day, dia de Todos os Santos, né? E o que acontece? All Hallows Eve virava com o tempo Halloween, a véspera de dia de Todos os Santos. Mas, voltando para o assunto, esse processo da igreja cristianizar festivais pagãos não é exclusivo a Halloween. Também aconteceu com Páscoa, por exemplo. E agora que entendemos a história, podemos também entender as tradições. Jack-o'-lanterns, ou essas abóboras iluminadas para afastar espíritos, porque a luz simbolizava proteção. Fantasiar durante Halloween, as pessoas acreditavam que os espíritos dos mortos retornavam ao mundo dos vivos. E para enganar e proteger e afastar desses espíritos mal intencionados, pessoas usavam máscaras e fantasias. E trick-or-treating, sabe, pedir travessura ou doce, tem origem no costume medieval de Samhain, quando pessoas pediam comida em troca de orações pelas almas em purgatório no dia de Todos os Santos e dia de finados. Mas eu percebi que no Brasil tem muita gente que tá com o pé atrás de comemorar Halloween, e tá tudo bem. Mas eu acho porque é uma festa recém-importada no seu país e realmente não está na história e na cultura brasileira, entendeu? Porém, a Igreja Católica não proíbe a comemoração de Halloween. Só proíbe a glorificação de oculto, superstição, essas coisas, né? E com evangélicos nos Estados Unidos, tem alguns que não comemoram, mas é muito, muito menos comparado com o Brasil, entendeu? Ou seja, não é uma festa polêmica. Enfim, esse vídeo é somente para explicar a história e as tradições do Halloween nos Estados Unidos, tá? Não é sobre se você deve ou não deve comemorar. Cada um deve fazer o que achar certo, tá bom? Galera, isso me chocou muito quando cheguei no Brasil. Eu sabia que o Brasil tinha praias maravilhosas, mas o que eu não esperava era uma experiência gastronômica na praia. Então, a primeira praia que eu realmente conheci no Brasil foi a praia no Rio de Janeiro. E eu fiquei chocado quando eu vi milho cozido, biscoito polvilho, mate, qualquer drink que queria. E como um gringo, isso foi uma experiência top. Melhores comidas na praia. Aí eu fui para as praias no Nordeste. Nossa Senhora. Caldinho de feijão, caldeirada, ostras, camarão, amendoim, ovinho de codorna na sacolinha com sal, sorvete de todos os sabores, espetinho. O melhor,
suri, sabe esse siri, esse caranguejinho com limão? Mano, que isso? Pega a visão. Eu tava numa praia na Bahia e eu experimentei uma variedade de fruta. E a grande maioria eu nunca vi na minha vida, na praia, na praia. Pessoas acham que o problema é engordar na praia. Não. O problema é ir embora de uma praia no Nordeste. Isso é o problema, porque é muito triste. Porque não tem igual. Não tem igual. Uma característica que me incomoda com os brasileiros é que vocês não sabem falar não quando não querem ou não podem fazer uma coisa. Nossa, parece tão simples, mas por exemplo, eu tô a fim de sair com alguém, marcar uma coisa, vamos sair? E aí sempre, topo, vamos. Ah, beleza, quando? Ah, deixa eu ver minha agenda aqui, já te falo. Aí passa um dia, 2 dias, oi, tudo bem? Ainda tá afim? Ou não tem problema se não tá afim? Não, tô super afim, que isso? Vamos. Super topo, tá, beleza, qual dia, quando? E nada. Aí eu já vejo e te falo, nossa... É só falar que não tá afim, porque não tá afim ou não tá afim. E pra mim parece uma coisa tão simples, entendeu? E tipo, na verdade, eu acho que vocês acham que falando não é rude. Não é rude. O que é rude é enrolar a outra pessoa. É falar que você está afim quando não está afim de fazer uma coisa. Ou quando você não consegue. É só fala, não consigo, não tô afim. Beleza, não tem problema. Não tem problema, mano. Sério, parece tão simples. E isso, tipo, eu acho que vocês meio entendem, vocês conseguem entender o que uma pessoa está comunicando, porque vocês foram criados nessa sociedade onde todo mundo meio se comunica assim. Mas pra mim, sendo de fora, é muito difícil entender. Então, quando uma pessoa está afim ou não está afim, nunca sei, porque todo mundo fala que sempre está afim ou sempre consegue, mesmo que não consiga. Então, não entendo quando é verdade e quando não é verdade. Nossa, é muito irritante. Aprenda a falar não. Eu sei que eu estou generalizando um pouco, mas só aprenda a falar não e não tem problema. Isso não é rude. Não é rude.